Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Graças a Deus, né? Que nós podemos estar aqui, como a Lu falou, em perfeitas condições. Eu quero continuar a nossa série sobre cartas de um prisioneiro, hoje no capítulo 2 de Efésios. Então, se você puder abrir a sua Bíblia já em Efésios capítulo 2. Recapitulando um pouco o que a gente ouviu no capítulo 1 de Efésios, nós percebemos ali que nós somos abençoados por Deus. Nós temos as bênçãos espirituais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, se a gente pensar sobre o que é ser abençoado, o que é bênção, e sendo elas bênçãos espirituais, é pelo simples fato da mão de Deus estar sobre nós, mesmo no meio da aflição. Mesmo se você estiver no meio de um lugar onde foi devastado por uma enchente, como a gente viu ali, a mão de Deus está sobre aqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. Mesmo que as águas te tomem e te afoguem e te matem, mas a mão de Deus está sobre você, porque você tem toda a eternidade junto dele. Isso é bênção espiritual. Bênção espiritual não é nada material que você possa usufruir neste mundo e que um dia vai virar pó. Bênção espiritual é quando a mão de Deus está sobre nós, dando graça, abençoando e sustentando. No capítulo 2, Paulo vai continuar falando sobre isso. Paulo vai falar sobre essa grande família que é formada a partir do momento que eu e você cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós somos enxertados nessa família, né? Então, ele vai falar da nossa condição original de pecado, ele vai falar da nossa carência da graça de Deus, e ele vai falar da nossa unidade através da cruz de Cristo, nos tornando assim essa grande família. Lembrando que nessa carta a gente vai ver os princípios básicos para uma vida cristã de verdade. E se você se lembrar, naquele sermão inicial, onde eu falei de Filipenses capítulo 4, sobre confiança, sobre estar amparado em Deus sobre qualquer circunstância, que resumia todas essas 4 cartas, a palavra para a carta de Efésios era unidade. E Paulo vai tratar muito disso aqui. Paulo vai falar sobre essa unidade que temos em Cristo Jesus pela igreja do Senhor. E é curioso a gente entrar nesse capítulo 2 de Efésios depois do final de semana que nós tivemos, né? Onde o pastor Itamir trabalhou conosco muito sobre a igreja sendo formada ali em Atos. E isso tudo é porque Deus tem nos guiado, isso tudo é porque Deus tem nos ensinado algo sobre isso. E nós precisamos estar atentos. Então hoje eu queria conversar com você, então, como a gente pode fazer parte e desfrutar dessa grande família. O que a gente precisa? A primeira coisa que nós precisamos é entender a nossa condição de mortos em pecados e levados à vivificação em Cristo. Então, se você puder ler comigo do versículo 1 até o versículo 7 de Efésios 2, por favor. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que Teu Espírito fale ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, depois de ter se alegrado com as bênçãos da Trindade no capítulo 1, de orar a Deus pedindo para que nós, os cristãos, tenhamos uma visão completa desse maravilhoso plano de Deus, agora Paulo vai falar outros detalhes de como Deus opera uma profunda transformação em mim e em você, né? A primeira delas é que ele fala aqui da nossa condição anterior, né? Dos versículos 1 ao versículo 3, ele fala dessa condição que tínhamos antes de Cristo. Que condição é essa? Ele diz, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Então, todo aquele que crê que recebeu Deus em sua vida, Ele lhe dá vida. É por isso que Jesus, em João 10:10, ele diz, eu vim para que tenham vida e uma vida abundante. Uma vida que vale a pena ser vivida. Já que sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Ou seja, quem não tinha Cristo, não tinha a presença do Espírito Santo. Lembra que no capítulo 1, versos 13 a 15, ele vai dizer que nós somente temos o Espírito Santo, ou somos selados com o Espírito Santo a partir do momento em que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então, no momento em que eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nos é dado um presente, que é a presença do Espírito Santo em nós. E é através da presença do Espírito Santo que eu e você somos vivificados. Olha que maravilha isso. Sem Cristo, mortos. Com Cristo, vivificados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E ele diz aqui que nós estamos mortos em nossas transgressões, ou seja, delitos e pecados, né? Aqui a gente vê essa distinção entre essas palavras transgressões, que a gente pode traduzir aqui como falhas, desvios que nós cometemos, e a gente chama de pecado também. E pecados aqui é o que está enraizado dentro de nós desde o Éden. É aquilo que está aqui presente em nós e certamente estará conosco até o fim dos tempos. Mas por causa do sangue de Jesus nós somos lavados disso todos os dias. Todos os dias. Para que cada transgressão, para cada deslize meu e seu, seja perdoado pelo Senhor. Então, sem Cristo, as pessoas não têm essa vida espiritual de verdade. Então, nessa condição, a parte mais vital da personalidade humana está morta, que é o seu espírito. Então, logo, os esforços de alguém sem Cristo para ter comunhão com Deus, eles são em vão. Alguém me disse uma vez que quando alguém vai lá no centro da cidade e dá sua mão para uma cigana ler, na verdade ele quer Deus, mas não sabe. Porque ele necessita de algo que seja transcendental. Ele quer Deus, mas ele ainda não sabe. Então qualquer esforço que a pessoa tem sem Cristo de alcançar Deus é mera religiosidade. Porque religião é isso, é o homem buscando se conectar com Deus. Buscando alcançar Deus. Mas na verdade o evangelho é Deus vindo se encontrar com o homem. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque não adianta qualquer esforço meu e seu de alcançar Deus é em vão. Por isso que Deus
desce do seu trono e vem habitar entre nós, estreitando esse caminho de perdição. E isso é glorioso demais. Então, por isso, eles andavam segundo o curso deste mundo, como ele diz ali. Então, isso descreve o estilo de vida sem Cristo. Andando segundo o curso deste mundo, que obviamente está de acordo com os caminhos de Satanás, como ele diz aqui, que é de domínio de Satanás, o príncipe da potestade do ar. Veja só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça, ou seja, brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é o objetivo de Satanás? Cegar o descrente, para que ele não enxergue o brilho, não enxergue a luz do evangelho que o torna consciente dos seus pecados, que o torna consciente de que ele está morto nos seus delitos e pecados, e que precisa de vida, e essa vida vem através do Espírito, e o Espírito vem através de crer que Jesus é o Senhor. Ele também fala, entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações da carne. Cada um de nós, meus irmãos, que hoje confessa Jesus como Senhor e Salvador, andava de um lado para o outro, agindo segundo os princípios deste mundo. Em algum momento da nossa vida, todos nós andávamos assim, desgarrados de Deus, separados dele, mortos espiritualmente, regidos por quem? Por Satanás, não por outro, por Satanás. O texto diz que éramos filhos da ira, completamente separados de Deus, escravos do pecado. Todo ser humano, sem exceção, está ou esteve nessa condição sem Jesus. E meus irmãos, nessa hora a gente precisa acordar, porque essa é a condição talvez do seu vizinho, que não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a condição talvez de um parente próximo seu. E quando você lê esse texto e você percebe que o domínio é de Satanás sobre a vida dessas pessoas, deve causar em nós uma profunda angústia pela vida dessas pessoas, que no mínimo deve nos levar a orar por elas, sempre, todos os dias. Quanto mais quando é um filho. A Ana falou aqui que quinta-feira, 6h20, as mulheres, né? Podia estar aqui os pais também, né? Os pais poderiam estar aqui juntos, orando para os filhos que estão longe do Senhor. Porque se eles estão longe do Senhor, de quem é o domínio, meus irmãos? E como você pode, como eu posso dormir, botar a cabeça no travesseiro, sem que ao menos a gente pudesse orar para que Deus alcance essas pessoas cujo evangelho ainda não brilhou? E não brilhou por causa da cegueira que o príncipe da potestade do ar, para chamar ele de um nome bonito, né? O cega. Isso é extremamente preocupante e nós devemos despertar para isso. Mas, graças a Deus, né? Que existem os mas de Deus. Aí vem a intervenção de Deus nos versos 4 a 5. O verso 4, ele começa com mas Deus. Agora vem a virada. Aqui um contraste onde Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, cheio de compaixão por nossa impotência de alcançar essa graça,
por nossa impotência de alcançá-lo, por nossa impotência de se achegar a Deus por nossos próprios esforços, Ele nos dá vida. Ele nos vivifica por causa do seu grande amor com que nos amou. Então é maravilhoso a gente ver que até aqui no verso 3, a gente vê uma condição anterior de morte espiritual, de domínio de Satanás, mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque Ele tanto nos amou, que nos dá a vida. E aí Paulo fala, pela graça vocês são salvos. Graça, meus irmãos, é quando Deus dá aos crentes algo que eles não merecem. Ao passo que misericórdia é quando Deus não lhes dá aquilo que eles realmente merecem. Então, graça é quando eu e você recebemos de Deus aquilo que a gente não merece. Por exemplo, a salvação. E misericórdia é quando Ele nos livra daquilo que eu e você de fato merecemos. E aí ele continua dizendo que Ele nos deu um propósito e futuro, no versículo 6 a 7. Ele diz, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então Ele não somente nos deu vida, mas Ele também nos vivificou, como também Ele nos faz assentar com Cristo nos lugares celestiais. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que onde Jesus está hoje, assentado à direita de Deus, eu e você estaremos junto dele. Então, de uma condição de perdidos, de mortos espirituais, agora eu e você estamos entronizados com ele. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus tremendo em graça, em misericórdia e amor por mim e por você. E Ele faz isso para quê? Para nos mostrar a suprema riqueza de sua graça e bondade. A salvação de homens e mulheres é a prova, meus irmãos, da graça de Deus. Deus fez tudo isso em Cristo, com apenas esse objetivo, de mostrar a sua abundante graça. De mostrar o seu favor. De mostrar o seu cuidado durante toda a história. Agora repare nos contrastes que existem aqui até o versículo 7, que são muito interessantes. Nos versos 1 a 3, a gente vê a velha vida. Nos versos 4 a 6, uma nova vida nos é apresentada. Nos versos 1 a 3, nós constatamos que nós estávamos mortos espiritualmente. Nos versos 4 a 6, nós estamos vivos, vivificados. Nos versos 1 a 3, nós éramos escravos. Já nos versos 4 a 6, nós estamos entronizados com Cristo. Nos versos 1 a 3, nós éramos merecedores da ira de Deus. Nos versos 4 a 6, nós somos alvos da graça. Nos versos 1 a 3, nós andávamos entre os desobedientes. Nos versos 4 a 6, nós temos comunhão com Cristo. Nos versos 1 a 3, nós estávamos sob o domínio de Satanás. Nos versos 4 a 6, nós estamos unidos com Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A segunda coisa que nós precisamos é entender que a salvação é pela graça. Leia comigo, por favor, agora os versos 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós precisamos entender que a salvação é pela graça. Qual é a natureza dessa salvação?
Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não há nada, meus irmãos, que você possamos fazer para ser merecedores de salvação. Dr. Shedd, ele diz o seguinte, ele fala assim: não há como um cadáver se levantar, como os escravos cortarem as correntes, nem como o filho da ira se afastar dessa ira. Mas Deus oferece a sua tão grande salvação de graça. E a resposta do coração humano não pode ser outra senão obrigado, Senhor. E esse obrigado tão simples é fé. Ora, se Deus pela sua graça nos vivifica, estando nós mortos, e nos concede essa salvação, o que nos resta, meus irmãos, é agradecer. Sermos gratos a Deus. E ser grato a Deus pela salvação é fé. Por isso que gratidão é um tema muito presente aqui nessas cartas de Paulo da prisão. De novo, meus irmãos, Paulo está preso. E ele está falando coisas como essas, sobre gratidão, satisfação, contentamento. Só de alguém muito grato a Deus pode vir coisas como essas. O que é que não salva, então? Ele diz aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu fizesse uma pergunta para você agora aqui. Se você morresse hoje, acontecesse alguma coisa, você morresse. E aí você se vê diante dos portais celestiais, e aí você chega diante da porta do céu e não está lá São Pedro. É o próprio Deus. E Deus dissesse para você, espera aí só um pouquinho. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Irmãos, eu ouvi essa pergunta há muitos anos atrás num curso de evangelismo. E a proposta era que a gente saísse pelas ruas fazendo essa pergunta para as pessoas, para gerar conversa. A resposta da maioria era, por quê? Por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado. Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu tenho me comportado bem. Aliás, eu vou até a igreja. Todas essas respostas são erradas. Eu fico imaginando Deus, né? A resposta está errada. E aí provavelmente abre um alçapão debaixo de você e você... Aleluia. A coisa não vai ser assim tão alegre. Vai ser muito pelo contrário, vai ser terrível. Porque a palavra está nos dizendo aqui que não é por obra, não é pelo que você faz que você recebe salvação. Não é pelo que você é. Não é pela forma como você tem se comportado. Porque, meus irmãos, se houvesse qualquer participação que fosse, mesmo mínima que seja, para que a gente pudesse ser salvo, por exemplo, ser uma boa pessoa, nunca ter feito nada errado, muito provavelmente nós teríamos uma vanglória sobre isso. Nós certamente bateríamos no peito e diríamos, puxa, eu estou sendo salvo porque eu me comportei bem, porque eu fiz tudo direitinho. Então não há absolutamente nada, meus irmãos, que eu e você possamos fazer que nos garanta a salvação. Nada, absolutamente nada, porque é pela graça, né? É interessante que tudo isso que a gente possa fazer, ou para contribuir em alguma coisa, olha o que Isaías fala a respeito, em Isaías 64:6. Diz assim, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Então tudo aquilo que a gente faz buscando agradar a Deus,
Isaías chama de trapo de imundícia. Isaías não, a palavra de Deus. Até a Bíblia concordou comigo. Glória a Deus. Então, qual o resultado dessa salvação? Ele diz no versículo 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a obra de salvação é a mostra do trabalho de Deus sobre nós. E as boas obras são as consequências da nossa salvação. Então, quando eu e você somos salvos pela graça de Deus, necessariamente eu e você somos comissionados para as boas obras. Então, as boas obras são as características de alguém salvo em Cristo Jesus. Então, as boas obras não são secundárias no plano de Deus. Elas são parte do plano redentor para cada um de nós. Então, as boas obras são demonstradas aqui na gratidão, no caráter, nas ações de cada um de nós. Então, alguém salvo em Cristo Jesus necessariamente pratica boas obras. Isso não salva, é consequência da salvação. As boas obras é a evidência de que ela é uma pessoa salva. E isso é maravilhoso. Você fala, mas tem gente que nem frequenta a igreja e faz boas obras. Não, o que faz muitas vezes é agir em prol de alguma causa. E essa causa muitas vezes é ele mesmo, ou é alguém, ou é uma ideologia. Mas quando você é servo do Deus que te vivificou, que te tirou de um estado de morte espiritual, te dando vida, essas boas obras são consequência de alguém que foi salvo por Cristo Jesus, pela graça dele. A terceira coisa que nós precisamos é entender que nós não somos mais estranhos, mas concidadãos e membros da família de Deus. Se você puder, leia comigo, por favor, dos versos 11 a 19. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A partir daqui, então, Paulo vai apresentar a humanidade como um todo, gentios e judeus, unidos pela cruz de Cristo. Então, já não há mais aqui essa distinção entre gentio e judeus, mas um povo só. Uma única família, um único corpo, né? Unidade é diferente de uniformidade. Está falando de unidade aqui.
Uniformidade significa que todos são colocados dentro de uma única forma. Todo mundo pensa igual, faz igual, age igual. Não é essa a proposta. A proposta aqui é de unidade. Unidade é possível pela igreja. É na igreja onde a gente vê pessoas de diversas características unidas num corpo só. Pensam diferente, falam diferente, agem diferente. Mas elas são unidas num único propósito. Unidas num único alvo, que é Cristo Jesus. Um único modelo. Isso é maravilhoso, porque isso vai nos trazendo cada vez mais unidade. À medida que nós vamos caminhando em direção a Cristo, isso vai me aproximando do meu irmão que é diferente de mim. Que pensa diferente de mim. Que age diferente de mim. Então, pessoas diferentes podem se unir, se aproximar, ter intimidade, porque o alvo é o mesmo. Então, à medida que nós vamos nos aproximando desse alvo, nós vamos convergindo um ao outro. Essa é a graça da igreja. Essa é a maravilhosa graça que tem de estarmos aqui juntos, celebrando a Deus juntos. Então, essa unidade é possível na igreja, onde a gente está unidos em Cristo, cada um com essas suas características diferentes, sendo que cada um, por mais diferente que seja, passa pelo mesmo processo de transformação. Todos vamos sendo transformados juntos, pela palavra. Ele começa dizendo aqui de um passado de gentios que tínhamos, dos versos 11 e 12, quando ele fala, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Já que entendemos que somos salvos pela graça de uma vida de pecados, devemos nos lembrar que éramos gentios na carne também. Nos lembrar da nossa antiga condição. Nos faz, então, sermos gratos. Quantos de nós, quando lembra da antiga vida, se alegra e agradece a Deus pelo que você vive hoje? Pela forma como você vive hoje? Pelo estilo de vida que você tem hoje? Às vezes, quando eu olho, lembro do meu passado, eu falo, Deus, o Senhor foi muito misericordioso, muito bondoso comigo. E é assim que a gente precisa olhar para o passado, com gratidão. Porque é de lá que Deus nos tirou. E nos transportou para essa vida nova em Cristo. Que é cheia de novidade em Cristo. Então por isso a gente tem que ser grato. Ele fala que nós éramos chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Essa distinção entre gentios e judeus era bastante presente nessa igreja primitiva, que era uma igreja mista, onde havia ali gentios e judeus convivendo junto, mas ainda havia esse tipo de distinção. Ah, você é judeu, você é gentio, e ficava naquela... Então, naquele tempo ainda havia a necessidade deles de fazer essa distinção. Porque os gentios não tinham aquele sinal externo da circuncisão. Esse sinal humano de pertencimento. E, meus irmãos, se a gente puder refletir, a gente às vezes age assim, dessa forma hoje. Quando a gente exige que o crente deve se vestir de tal forma. Quando a gente exige que o crente deve falar de tal forma. Quando a gente exige que o crente deve se comportar de uma forma. Que talvez não seja a forma como você foi ensinado a viver. O crente deve ter um sinal externo. Isso me faz lembrar da oração do publicano e do fariseu. O publicano batia no peito e dizia, ai de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. E o fariseu, todo ali, ai Deus, ainda bem que eu não sou um publicano. Às vezes a gente tolera de um novo convertido uma oração como a do publicano. Ai de mim que sou pecador. Desde que no domingo seguinte ela já faça uma oração como a do fariseu. Graças a Deus que eu não sou mais publicano. A gente não tolera o crente quando ele vem, bota a cabeça no seu ombro
e confessa os seus pecados, e você fala, meu Deus, peca desse jeito, com essas coisas. A gente não tolera o crente que fala de uma forma diferente. Isso me fez lembrar do Isaac, né? Lembra do Isaac, quando eu veio aqui ano passado? O Isaac que trabalha com a Steiger, com a missão Steiger, com aquele cabelo dread até no joelho. E eu lembro que, vou confessar um pecado aqui, irmãos. No sábado ele falou para os jovens aqui, ele veio de shorts. E a perna dele é toda tatuada, né? E eu fiquei pensando aqui, sentado, falei, meu Deus do céu. Tomara que amanhã ele não pregue esse shortinho. Confesso, irmãos, pensei nisso. Aí quando eu peguei ele no hotel, no outro dia de manhã, ele estava de calça. Falei, glória a Deus. Deus foi misericordioso comigo, né? Porque se ele pregasse de shorts, o que ele pregou aqui domingo, e quem estava aqui se lembra, ele falou da parábola do filho pródigo. Qual a diferença dele estar de shorts e de calça? O problema é que muitos que vão agir como talvez os judeus que olhavam para o gentio e falavam assim, lá, ó, incircunciso. Talvez muitos crentes olhariam e diziam, lá, ó, pregando de short. E os ouvidos tapariam. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Porque o sinal não é externo. O sinal não é visível. O sinal é aqui dentro. A circuncisão do Senhor é no coração. Eu e você não podemos ver. Só constatar. Mas ver não. E aí ele continua dizendo aqui, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Mais uma vez aqui o apóstolo nos mostra a nossa condição de estar sem Cristo. E olha as coisas que ele cita aqui nesse verso. Separados da comunidade de Israel, quando ele diz. Ou seja, não tínhamos uma identidade. Estranho às alianças da promessa. Significando que não tínhamos as garantias do favor de Deus. Não tendo esperança, ou seja, não tendo um sentido para a vida, desesperados, porque quem não tem esperança está desesperado. E por fim, sem Deus no mundo. Que tristeza é isso. Porque eles estavam sem o amparo de Deus. Contando apenas com os ídolos de madeira e de pedra que eles tinham. Ou seja, contavam com nada. Disse um pensador, Deus está com o seu povo. Quem está fora do povo de Deus, fica sem Deus. Separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que triste condição, não é? É exatamente assim que está quem ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. É digno da nossa compaixão? Será? Alguém assim? De que nós possamos orar e quem sabe falar as boas novas para essa pessoa, para que ela venha a ver o brilho do Evangelho, das boas notícias, que faça ela tirar dessa condição terrível e dar a ela uma nova vida. E aí vem mais um mas de Deus, né? Que ele vai falar sobre sermos reconciliados com Cristo. Lá no verso 13 agora, ele fala, mas Deus, mas agora, o exemplo do verso 4, né? Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Novamente, né, exemplo do versículo 4, tem essa virada maravilhosa aqui. Deus intervém em favor dos pecadores perdidos. O passado descrito nos versos anteriores aqui
se desfaz. De modo que nós não precisamos mais estar longe. E pelo sangue de Jesus agora nós somos aproximados de Deus. Glória a Deus por isso. Porque Ele é a nossa paz, como diz no verso 14 e 15. Veja que Paulo diz aqui o seguinte, né? De dois povos ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. O Wiersbe, ele diz que a obra de Cristo redundou no fim da inimizade pela abolição da lei e pela criação de um novo homem, a igreja, o corpo de Cristo. O termo abolir significa simplesmente anular. A lei não tem mais poder sobre os judeus nem gentios, uma vez que em Cristo todos os que creem não estão sob a lei, mas sim sob a graça. Graças a Deus. Isso me faz lembrar de Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Afinal, Ele é o príncipe da paz. Porque Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. 2 Coríntios 5,19 nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Lembra que eu disse no início? Que a religiosidade faz com que o homem tente alcançar a Deus, tente se reconciliar com Deus através dos seus esforços, através do seu penitente trabalho, quando na realidade o evangelho é Deus vindo ao encontro do homem, através de Cristo Jesus. Então é o que diz aqui Paulo aos Coríntios quando ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a paz envolve a ideia da restauração da unidade. Então reconciliando judeus e gentios a Deus, eles também serão reconciliados uns aos outros. Então a reconciliação, quando acontece entre eu e Deus, ou melhor, entre Deus e eu, proporciona a reconciliação com os meus irmãos. Então eu posso ter uma vida comunitária excelente. Você fala, mas você não conhece meus irmãos. Eu talvez não conheço, mas Deus conhece. Talvez por isso, exatamente por isso, Ele colocou vocês juntos, na mesma comunidade. Para que você entenda que você precisa de Deus para amá-lo, e Ele precisa de Deus para te amar também. E aí ele fala que nós vamos então ganhar uma nova identidade nos versos 17 e 19. Ele fala que Cristo evangelizou a paz. Em Lucas 2,10 nós vemos os anjos proclamando, lembram do cântico dos anjos anunciando Jesus? Eles diziam, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então Cristo traz consigo a paz, de novo, Ele é o príncipe da paz. Então, onde Cristo está, impera a paz. Está a paz. Então, a evangelização é a mensagem da paz de Deus disponível aos homens, aos gentios que estavam longe e aos judeus que estavam perto. Para todos. Não mais dois povos agora, mas um só. O Hendrickson, ele diz assim, essa paz é a certeza interior de que tudo está bem agora. Porquanto a maldição da lei foi removida, a culpa transferida, a punição anulada e a salvação alcançada. Então o mundo pode estar desabando ao seu redor. Mas a paz que existe dentro de você, selada pelo Espírito Santo, pela ação de Jesus Cristo, te proporciona tranquilidade. O mundo está acabando, mas você está em paz.
Porque você sabe que essa paz te liga a Deus. E você sabe que se você morrer por conta de qualquer coisa, qualquer aflição que está acontecendo ao seu redor, essa morte é lucro. Porque te leva a Deus. Graças a Deus por isso. Temos acesso ao Pai. É como se Cristo, por sua obra, nos tomasse pelas mãos e te trouxesse junto à sala do trono e te apresentasse o Pai. Jesus faz isso comigo e com você. Te toma pela mão e te leva à sala do trono. Diz, esse é o seu Pai, de quem você não mais vai sair da presença. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Jesus, pela obra dele naquela cruz, nos leva até a sala do trono, de onde a gente não precisa mais sair. Ele também diz, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A nossa identidade agora passa a ser de filhos de Deus. Pedro também diz isso em 1 Pedro, capítulo 2, 9 a 10, quando ele fala lá, né? Vocês, porém, quando Pedro também ele vem fazendo uma descrição de uma vida sem Cristo. E aí ele diz, mas vocês não, vocês têm uma identidade, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E perceba aqui, meus irmãos, ele não está dizendo aqui, você é geração eleita, você é um sacerdote real, você é alguém santo, você é alguém de propriedade. É tudo no plural aqui, você percebe? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso daqui é a nossa natureza. E agora vem propósito. Você é tudo isso para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora vem a identidade, porque quando você tem natureza aliada a propósito, você ganha identidade. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Então quando você tem natureza aliada a propósito, você tem um sobrenome. Você passa a se chamar fulano, filho de Deus. Então você faz parte de uma grande família. Por último, Deus, das coisas que nós precisamos, está dos versos 20 a 22, nós precisamos entender que nós estamos num processo de edificação espiritual permanente. Então, vamos ler versos 20 a 22. Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então nessa parte Paulo vai falar o que vem depois de sermos aceitos na família de Deus, que é a edificação, que é o crescimento espiritual. É a construção dessa nova vida em Cristo. Então qual é o fundamento dessa edificação? Ele diz aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então temos aqui, então, os pilares dessa nova família. Os apóstolos e profetas. Os apóstolos a gente já conhece, são aqueles que Jesus chamou e designou para serem testemunhas e mártires, lá em Atos 1:8. Então esses fundamentos, presta atenção, não são as pessoas, mas a doutrina deles, aquilo que eles ensinaram, aquilo do qual eles perseveraram como igreja. Daquilo que a gente lê aqui. Todos se dedicavam, perseveravam ao ensino dos apóstolos. É essa doutrina que nós precisamos entender que é fundamento dessa grande família, dessa igreja. Essa doutrina que muitos não suportam hoje em dia. Isso já era previsto.
2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo já diz isso. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, nós vivemos numa era onde existe uma infinidade de gente falando sobre um monte de coisa. Tem até coaching de vida que te ensina a viver. E até usa alguns preceitos bíblicos, mas totalmente distorcidos. Tem muito, mas muito. Se você pegar e dar algumas passadas de dedo no seu Instagram, na sua mídia social, você vai ver alguns ali. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para você não cair na cilada de ouvir essas fábulas e se encantar por elas. Toma cuidado. E os profetas? São os profetas do Antigo Testamento? É interessante que Paulo coloca essa ordem aqui, ele vai colocar mais uma vez ao longo da carta de Efésios, nessa mesma ordem. Apóstolos e profetas. Que dá a entender que são os profetas da era cristã. E ele vai falar sobre esses profetas ainda mais no capítulo 4, versículo 11. Quando ele distribui ali os dons. Então a gente precisa estar atento aos fundamentos da doutrina, obviamente bíblicas, dos profetas dessa era cristã. Ou seja, daqueles que proclamam a palavra do Senhor. Daqueles que abrem a Bíblia e diz assim diz o Senhor. Esses são os profetas dessa era. Então, qual é o fundamento dessa edificação da nossa vida cristã, da igreja? Dos apóstolos e dos profetas. Mas diz aqui que, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então você pode ter a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos profetas, mas a pedra angular é Cristo Jesus. Se essa pedra não estiver ali, vai tudo desabar. Pode ter essa certeza. Então é Cristo Jesus a peça principal do fundamento da igreja. Pedra angular é aquela da construção civil, lembra daqueles portais arredondados? A pedra angular é aquela pedra que ficava no centro, que dá toda a sustentação para aquela construção toda. Então essa pedra, se tirada dali, tudo desaba. Essa pedra, como o próprio Cristo já se declarou ser, a pedra de esquina, a pedra angular, é a peça principal dessa edificação, desse crescimento da igreja. Ele diz também que deve haver unidade e crescimento no verso 21. Nele, todo edifício bem ajustado. Dá aqui essa ideia de que cada um de nós, parte integrante desse edifício. Interessante que ele usa esses termos todos aqui, né? Corpo, edifício e família. Só nesse capítulo 2. Né? Então, cada um de nós, parte desse edifício, é bem ajustado um no outro. É como se você pegasse um bloco de pedra e você lapidasse esse bloco para que ele se ajuste ao que já está lá na parede. Então, cada um de nós é ajustado, é lapidado para se encaixar com o outro. Para se ajustar no outro. Então, por isso nós estamos bem ajustados. E quem faz isso? É o pastor? É o irmão? Não, é o próprio Cristo. É Ele quem nos ajusta, é Ele quem nos lapida, é Ele quem nos molda. Porque é tudo nele. Nele, todo edifício bem ajustado. Cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então esse é o propósito da nossa unidade. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Não dá para uma obra, um edifício espiritual que seja, não crescer. Ficar só nas vigas baldrame ali. Tá bom, vamos morar aqui. Né, vamos erguer aqui meia parede, está tudo certo. Não, precisa crescer. Eu e você somos chamados a crescer. Por isso, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de crescimento. Eu e você
temos a necessidade de sermos melhores que éramos no passado. Pode haver oscilações, mas elas não podem ser tão discrepantes. Paulo vai falar em Filipenses 3 que ele caminha para o alvo e ele cresce e age de acordo com aquilo que ele já cresceu em Cristo Jesus. Então seremos habitação de Deus, no verso 22. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus. Deus, através do Espírito Santo, é o próprio habitante desse edifício. Devemos ser uma igreja dinâmica nesse processo de expansão. O tema principal da união com Cristo está presente aqui nesse verso. Paulo está declarando que a morada de Deus não é o templo de Jerusalém, e sim a igreja. A morada de Deus não é esse prédio, e sim eu e você, juntos. Só somos morada de Deus quando estamos juntos, quando estamos unidos no mesmo propósito. Então, para concluir, hoje a gente viu que nós fomos transformados da morte para a vida, sendo salvos pela graça e recebendo uma nova identidade como povo de Deus. Como igreja, como família, como edifício, como corpo, que é a habitação de Deus, nós devemos cuidar para que a comunhão seja observada no nosso meio, com dedicação. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que nós formássemos um só corpo. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa com muito amor para você. Se talvez algo te incomoda nessa comunidade, você fala assim, puxa, eu estou indo lá, mas assim, eu quero te encorajar a procurar uma comunidade na qual você possa fazer parte dela e ser parte dela. Que você tenha um senso de pertencimento. Eu desejo do fundo do coração que você encontre isso aqui. Porque é isso que nós precisamos. Porque se a gente ficar nessa de, puxa, eu gosto, mas assim, tem coisas lá que me incomodam. As coisas que talvez te incomodam, Deus está te levantando para mudá-las. As coisas que te incomodam, Deus talvez está te levantando para fazer diferença nessa área. Então faça. Seja presente nisso. Não se aparte do corpo. Não sei se você se lembra, Deus tem o seu povo. E está no meio do seu povo. Se você não está no meio do seu povo, você não tem Deus. Você precisa ter um povo. Você precisa estar presente com esse povo. Afinal de contas, o próprio Jesus disse em João 13:35 que o amor uns pelos outros mostraria ao mundo que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. É o amor uns pelos outros que mostra para o mundo que nós somos discípulos dele. E nós também vimos que o cristão tem uma nova posição, pois chama Deus de Pai, mas também chama de Deus de Pai Nosso. Eu posso ter esse relacionamento pessoal com Deus, mas eu também devo ter esse relacionamento comunitário, de que o Pai seja nosso, de verdade. Em Cristo, o cristão tem muitos irmãos e forma com eles uma grande família de Deus. Como membros dessa família, nós devemos ser unidos, devemos nos amar, devemos nos edificar uns aos outros e devemos abençoar uns aos outros. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dela somos encorajados a perseverar, Senhor, como comunidade, como povo, como corpo. Deus, em nome de Jesus, Deus, desperta o nosso coração para isso. E que em nome de Jesus, a cada dia, este corpo que aqui se reúne, possa refletir cada vez mais o seu caráter. Em nome de Jesus. Amém.